muito contente em poder compartilhar toda na mensagem para hoje à noite. E que sejam todos bem-vindos para esse programa. E hoje vou falar sobre que muita gente tem problemas, é excesso de peso. E eu creio que posso buscar na PowerPoint. Sim, puedo. Listo. E então, nós vamos aprender. Eu creio que isso parece. Está aparecendo. Sim, está. Bueno. Esse é o tema de hoje, como perder peso de maneira segura, porque há muitos programas que prometem emagrecimento, que tem no peso ideal, pero é muito perigoso em colocar em prática, porque pode ser usando alguns produtos que são que pode causar problemas para a sua saúde. Aí tem outra opção, é a cirurgia de remover um pedacito do estômago, e isso também é muito perigoso. E aí tem que fazer um tratamento multidisciplinar, aí tem que ter cirurgião, tem que ter nutricionista, tem que haver também psicólogo, porque tem que cambiar a mentalidade, não comer outra vez. É solamente um sucesso de 5% que as pessoas não têm problemas mais com ganhar peso outra vez. E muitas vezes na cirurgia, na remoção de pedaço, uma parte do estômago, muita gente não sobreviveu. Não é muito frequente, pode ocorrer isso. Bueno, e aí tem tomar cápsulas para perder peso, isso afeta o sistema nervoso central para tirar a capacidade de apetite. Sim? Todo isso pode afetar no sistema nervoso, centro nervoso central. Sistema nervoso central, isso não é bom. Há que controlar com sua mente sobre o apetite, sobre seu paladar. Sim? Isso é muito importante, educar a língua na degustação, nas papilas degustativas da língua. Tem que fazer a reeducação alimentar. Bueno, então, há diversas, também na dieta de sopa, né, que só toma líquido, isso também é muito unilateral, e também tem outra dieta que se chama dieta cetogênica, que é só na base de proteína, sem carboidratos. Isso também não é muito saudável para a saúde mental. E assim, eu encontrei aqui uma coisa segura, que não afeta sua qualidade de vida, muito ao contrário, vai melhorar também, em todos os sentidos. Vai melhorar o sistema central, vai melhorar os problemas na saúde cardíaca, na saúde intestinal, na pele. Em toda a parte se beneficia com esse programa. E vou mostrar qual é. Eu creio que vocês estão muito contentes com a ideia, mas eles já se pesaram, não? E vou mostrar uma celebridade famosa que tem sobrepeso. Eu creio que você conhece
um campeão em boxing mundial, que se chama Mike Tyson. Ele tinha 1,70 m de altura, e ele tinha assim, comparavelmente, a minha altura assim, eu tenho 1,80 m, ele 1,70 m. E ele pesava 105 quilos. Bueno, como se calcula no peso ideal da pessoa? De acordo? Por exemplo, eu deveria pesar 80 quilos, porque eu tenho 1,80 m. Ou em torno disso, 82, 79, 78, está tudo bem. Sim? E eu tenho menos do que isso, eu estou no mínimo que pode ter peso. Yeah. E ele devia pesar em torno de 70 quilos. Ele está pesando 105 quilos, 35 quilos a mais. Em condições normais, uma pessoa com essa altura, com esse peso, está com sobrepeso. Isso é um sobrepeso de 35 quilos extras. Em qualquer pessoa normal, seria, então, uma sobrecarga ao coração. A cada quilo excesso de peso, o coração tem que bombear em torno de 1.000 quilômetros a mais de sangue ao dia. Nesse caso, se é 35 quilos em sobrepeso, seria, então, 35.000 quilômetros a mais para o coração poder ter que bombear ao dia. Isso é muito para o coração. E por isso, nas pessoas com sobrepeso, têm uma expectativa de vida mais baixa do que os que não são obesos. E nesse caso, Mike Tyson foi medido na taxa de gordura, na porcentagem de gordura. Por exemplo, para os homens, na porcentagem saudável de gordura ao peso do homem, pode ter de 9 a 12% de seu peso pode ter gordura em seu corpo, sem problemas. Esse é o rango saudável de gordura um homem pode ter. Na mulher, nesse caso, o rango saudável de gordura do seu peso pode ser de 12 a 15%. E então, a mulher tem um pouquinho mais de gordura do que o homem. Por isso, no seu formato de corpo é diferente por isso. Yeah? Listo. E Mike Tyson foi medido na porcentagem de gordura, ele tinha somente 5%. Recorda que o homem pode ter de 9 a 12%, e ele tinha apenas 5% do seu peso de gordura. Então, ele não é obeso. E somente por sua capacidade de esporte, de boxing, é que treinava muito, correndo quilômetros, e também usando a corda para pular. Também foi um período longo, sem parar, e também treinava batendo contra o saque de arena, com muita força, por muitos minutos. Então, não tinha na possibilidade de ter alta porcentagem de gordura. Tudo isso, excesso de peso, é puro músculo. Yeah? Essa é uma pessoa excepcional, pode-se dizer. E ele não tinha sobrepeso, e o seu coração era forte, porque praticava muito de esporte, muito treinamento, e também participar no campeonato, que nós
fácil, ¿no? Y causaba muito esforço para poder ganhar no oponente em boxing, ¿sí? Entonces, tenía mucha masa muscular y eso no tenía quase gordura. Entonces, yo he participado para salvar la vida de un paciente por causa de uma necrosis de la perna, porque tinha diabetes, ou tinha, não me recordo se é por causa de diabetes, ou embolia arterial, embolia venosa arterial, aí não passa mais sangue, e na parte que não recebe sangue, causa necrosis. E na necrose é muito perigoso, pode causar contaminação a todo o corpo. E por isso há que amputar a perna. E nesse caso, o curioso, o que ocorreu com esse paciente, depois que foi amputado, ele tinha coçor na perna que não tinha, na perna fantasma, que não tinha mais na perna aquela parte que foi amputada, sentir coçores. É muito estranho, muito engraçado isso. E ele tinha isso em torno de 5 anos, todo esse problema. Então, já se sabe que, em média de 5 anos, no cérebro registra que não tem mais a perna. Leva tantos anos hasta que não reconhece que não tem mais a perna. Em torno de 5 anos em médio. E, então, isso ocorre no mesmo com as pessoas que perdem o peso, supostamente 20 quilos, e essa parte é uma amputação. Você emagrecido naturalmente 20 quilos pela alimentação, por praticar atividade física, tudo isso vai ajudar a perder peso. Então, você tem conseguido no ideal com 20 quilos a menos. E essa é uma amputação. ¿Sí? Es una amputación natural, claro, pero el cerebro estaba acostumbrado a tener ese exceso de 20 kilos. Y no, leva un tiempo hasta que reconoce que no tiene más esos 20 kilos. Entonces, aquí va una buena noticia. Usted hay que luchar por vida inteira para manter esse peso. E solamente por 5 anos é que você tem que se cuidar para não ganhar o peso outra vez. E aqui vou ensinar a perder peso e não achar mais. Sim? E então é muito importante que há essa possibilidade que você pode perder peso e você tem que lutar somente por 5 anos na vida inteira para manter o peso ideal. Em 5 anos, no cérebro já reconhece que não tem mais esses 20 quilos. E, bueno, eu tenho uma experiência muito melhor mais adelante de hoje na apresentação de hoje. Então, então, é importante que nós entendamos isso, yeah? E agora vamos aproveitar recomendações que é muito interessante em colocar em prática, que pode auxiliar a pessoa a conseguir um peso saudável, porque com excesso de peso, sobrepeso e obesidade, é um problema para a saúde.
E nos Estados Unidos está em torno de 65 a 70% de toda a população tem sobrepeso. E na saúde está mal, está mal. E na obesidade já se descobriu que é uma condição inflamatória. Obesidade é uma condição inflamatória. Também é um problema metabólico. E isso pode revertir com certa tranquilidade para que o metabolismo pode funcionar outra vez. Também tem a ver com o anterior, também com isso, não toda a gente tem esse problema, que tem excesso de peso, é por outra razão. Então, nós outros podemos cambiar geneticamente de tal forma que pode nos beneficiar na saúde que queres ter. Comer vegetais e fazer exercício físico vai cambiar seu ADN, ou DNA, como se chama. Os novos estudos mostram que a boa alimentação e os hábitos saudáveis são incluso mais importantes do que se pensava anteriormente, porque tem o poder de ativar ou desativar os genes humanos, por causa no estilo de vida que vas a praticar. Todo mundo sabe que fazer exercício e comer verduras é bueno, pero os novos estudos revelam que esses hábitos são incluso mais poderosos de lo que se imagina. Podem cambiar seu ADN ao alterar o funcionamento dos genes. Acá tem uma prova que vou mostrar, que de esto se vino em um estudo realizado por científicos da Universidade de McGill, em Canadá. Acompanharam 27.000 pessoas, não somente 2.700, nem tampouco 270, 27.000 pessoas que tinham em 9P21, o que aumenta o risco da enfermidade cardíaca. Os involuntários que consumiram uma dieta rica em vegetais, esse gen deixou de funcionar. Isso se deve a que microRNA, a molécula presente no material genético das plantas, interactua com o ADN humano e tem o poder de ativar e desativar nossos genes. E esse tem cada tipo de genes que puedes ativar, desativar. E nesse caso, 9P21 tem a ver com a enfermidade cardíaca. Você pode desativar ou ativar com maneira de você se alimentar e fazer atividade física. Además de los nutrientes para as plantas, também estamos ingerindo informação que pode regular nosso material genético, dijo el líder do estudo na China. Na atividade física é capaz de manipular o ADN dos músculos quando hace exercício. Perdón, profesor, le pasé a cerrar el micrófono. ¿Lo puede encender? Ya abrí o micrófono. Gracias. Quando hace exercício, as enzimas que alteram o funcionamento dos genes musculares entram em jogo. Reprogramam o tecido para que queime grasa e açúcar mais eficiente, disse a científica de Suécia. Em ambos os casos, os cambios são temporais. Se deixa-se fazer exercício ou comes verduras, seus genes voltam a seu estado anterior. A clave para uma vida saudável está programada em seu código genético, mas também depende dos buenos hábitos da vida diária. E nesse caso, para perder peso, é importante usar ambos tipos de recomendações. Há que comer verduras e também fazer
atividade física. Se você só faz na atividade física e não come as verduras, não vai ativar o rim para emagrecer. Se você solamente come verduras e não faz atividade física, também não vai ativar o rim que vai fazer com que puedas perder peso. Então, tem que usar os dois. Comer verduras e também fazer atividade física todos os dias. Então, para poder ativar com os ambos, no rim que hace funcionar para perder peso. ¿Está bien? Bueno, en la manchete ha salido uma notícia na Grã-Bretanha, na Inglaterra, no seguinte: uma senhora que bebia 3 litros de água ao dia durante um mês, todos os dias. Essa tem o seu motivo porque vai tomar tanta água ao dia. Você tem que beber nesse caso, porque ela tinha essa necessidade para poder, então, resolver um problema, porque ele tinha migrânia. Na migrânia, algum de vocês já sabe que é terrível. É muito dolor de cabeça, é crônico, e sempre retorna várias vezes a crise de migrânia, é horrível. E essa senhora sofreu com isso. E a pessoa aí buscado o médico aí dado um fármaco especialmente para migrânia, pero não ha hecho uma diferença. Aí o médico aí dado no outro medicamento e aí foi terminando todo o repertório dos remédios para combater a migrânia e nada aí resolvido no caso dessa senhora. Las imágenes no están corriendo. Las imágenes no están corriendo. ¿No está ouvindo? No, no está corriendo la imagen. Estamos en el título, protocolo seguro para perder peso. Sí. ¿No hay pasado los slides? Sí, pero no está corriendo. ¿Usted el que tiene que correrlo, doctor? No hay pasado todos los slides de diapositivas. ¿Usted se quedó solamente en el título? Sí, doctor, Sí, solamente el título, no han título. pasado ninguna diapositiva. ¿Cómo es? Solamente está el título, protocolo seguro para perder peso. Solo quedó en el título. Sí, señor. Correcto. Ahí voy a volver otra vez. Ya. Qué pena, vamos a buscar otra vez. Ahora no cambió. Ahora cambió. Bueno, estaba mostrando todo eso acá. Eso es el título otra vez, ¿sí? Ahora, ¿cambió? Sí, cambió. Hay hablar sobre Mike Tyson, un atleta de boxing que tenía 105 quilos, que tinha excesso de 35 quilos, e isso todo é solamente músculo, solamente 5% é de grasa, e essa solamente 5 quilos de todo o peso tinha grasa, e o resto é músculo e outras coisas. E aqui falei sobre a amputação, e acá sobre nos estudos aí hechos sobre ativar e desativar os rins humanos,
E aqui mostra que no científico da Universidade em Canadá, aí tem acompanhado 27.000 pessoas que tinham REM 9p21, que aumenta o risco da enfermidade cardíaca. Os involuntários que consumiram uma dieta rica em vegetais, esse REM deixou de funcionar. Isto se deve a que o microRNA na molécula presente no material genético das plantas interactua com ADN humano e tem o poder de ativar ou desativar nossos genes. Además, os nutrientes para as plantas também estamos ingerindo informação que pode regular nosso material genético. Esse é um científico da Universidade de China. A atividade física é capaz de manipular o ADN dos músculos quando haces exercícios nos enzimas que alteram o funcionamento dos genes musculares entram em jogo. E programam o tecido para que queime graça e açúcar mais eficientemente, disse na científica da Suécia. Em ambos os casos, os cambios são temporários. Se deixas de fazer exercício e comes verduras, tus genes voltam ao seu estado anterior e não funciona. Então, a clave para uma vida saudável está procuramente em seu código genético que você tem que estimular, tem que ativar. Mas também depende dos bons hábitos da vida diária. Aqui, esse foi no momento da senhora que sofria migrânia, que necessitava tomar 3 litros de água ao dia, todos os dias, durante um mês. E qual foi o resultado? Perdeu uma libra em um mês, sem exercício ou dieta. As celulites han desaparecido. Incremento de energia, mente mais alerta, mais clara. E, finalmente, o dolor de cabeça crônico na migrânia, não há mais dolor, desapareceu. E na pele, aí se tornado mais jovem. Podes ver aqui na foto, como era antes à sua esquerda e como se quedou depois de 4 semanas à sua direita. E aí você pode ver que como há uma grande diferença se você tomar bastante água. E isso, somente isso já ajuda a perder 1 quilo de peso por mês, ao mês. E se vocês fazem esse princípio, tomar bastante água, então, em 12 meses, vai perder 12 quilos. Mas, hoje em dia, as pessoas querem resultados mais rápidos. Então, eu vou mostrar como você pode perder, se necessita perder, 15 quilos em 45 dias, é possível com esse programa. Ou em 3 semanas, 10 quilos. Uma outra mulher vai conseguir também. E assim, é possível sem causar dano à sua saúde, com esse programa. E aqui, você pode ver qual é a sua quantidade de água você tem que tomar. E se você está pesando 70 quilos, então você vai tomar 2 litros e 380 ml. E assim, conforme o seu peso, você tem que calcular 3,034. Aí pode, então, chegar a conclusões exatas de quantidade de líquido que que tomar ao dia, no mínimo. Se você está trabalhando muito sol e suda muito, há que tomar mais do que isso. E quando você pode tomar o líquido, em que hora? Jamais dentro da comida. Sim? Há que beber água, calcular por seu peso por dia, fora das comidas. Então, podes tomar líquido, qualquer líquido, seria jugos ou água, qualquer outro líquido, não pode tomar
junto com a comida. Solamente hasta media hora antes da comida e outra vez solamente depois de 2 horas mais tarde. Então, seria mais ou menos 2 horas e meia, não pode tomar líquido quando tem tido sua comida. E por que não? Porque isso não vai contribuir para perder peso. Na realidade, vai ganhar peso com esse hábito não saudável, tomar líquido durante a comida. Porque a digestão vai ser hecha muito mal quando você toma líquido, porque o jugo gástrico tem que ser ácido para fazer uma boa digestão. E tem que ser a 38 graus para que a química do jugo gástrico pode funcionar, fazer a boa digestão. E com qualquer líquido, você vai dissolver, vai diluir no jugo gástrico e não é mais ácido. E aí, na digestão vai fermentar. E vai causar fermentação, e com a fermentação, você vai produzir álcool. E álcool não é saudável para o nosso corpo. Agora, vou fazer a seguinte ilustração, como é importante tomar bastante água. Certa vez, os riñones não podiam fazer o bom trabalho de purificação da sangue. E o hígado aí chamaram para os riñones que passou no sangue está muito sujo. Se senhor hígado, nós outros não podemos fazer nada porque essa pessoa aí não está tomando água suficiente, muito pouco ou nada, muitas vezes. E por isso, nós outros não podemos lavar o sangue. Então, os riñones são máquinas de lavar roupa, ou, nesse caso, lavar sangue. Né? Então, é máquina de lavar sangue. Esses são os riñones. Então, se você tem a sua máquina de lavar em sua casa, e tens na detergente da melhor marca, e vai colocar tudo isso, e na máquina mais moderna que tinha, com todos os opcionais, e só ponga 2 vasos de água na máquina, vai lavar a roupa? Creio que não, com certeza que não. E isso nós estamos fazendo com o nosso corpo, que necessita muito mais do que 2 vasos de água ao dia. E essa aí, pode ver que a pessoa que está com 75 quilos tem que tomar 2,5 litros de água. Sim? E, então, aí o hígado reclamou que o sangue está muito sujo. Então, os senhores dito assim, não podemos fazer nada, porque nós outros necessitamos de água para lavar o sangue, desintoxicar o sangue. E você consegue limpar o sangue sem uso de água, não pode? Claro, eu sei como fazer, pero não posso, então, metabolizar na grasa dos alimentos. E aí vou assumir seu trabalho de limpar o sangue sem uso de água. O hígado sabe fazer isso, tem essa capacidade. Sim? Então, depois de um tempo, o hígado notou que o sangue é muito bueno, está limpo, estava muito admirado. E o próprio hígado chamou para os riñones, que passou? E daí os riñones han dado boa notícia, se essa pessoa aí está tomando bastante água agora. Nós outros
nós outros temos no emprego outra vez de volta. E aí estamos fazendo todo o possível e de limpar todo o sangue agora. E então, a reunião ha dicho assim, pode retornar a seu trabalho de metabolizar a grasa, e assim foi, e a pessoa começa a emagrecer por causa do hígado, pode metabolizar toda a grasa, que se quedou toda a parte do corpo, e assim a pessoa emagrece só por esse princípio. Que bom, não? Então, há kit de cápsulas para destruir a grande quantidade de número de células grassas. Mira, quando você está perdendo peso, está emagrecendo, as células graciosas se diminuem em seu tamanho, sim? Pero eles têm muito hambre, essas células, e aí vai comer outra vez para treinar outra vez. Aí a pessoa aí lutar tanto para conseguir o peso ideal, vai ganhar outra vez todo o peso de volta e muito mais do que antes. Então, essas células graciosas são muito hambrientas e então aí existem cápsulas que podem destruir essas células graciosas de seu corpo. E essa é uma notícia melhor do que no outro princípio de manter 5 anos no peso ideal. E essa é muito mais fácil. E aí, claro, a pessoa que não se cuida vai ganhar todo o peso de volta. Não é assim, que nunca mais vai, e sem cuidado, vai permanecer no peso ideal. Isso não vai ocorrer. Já tem a tendência, tem que se cuidar. Pode comer de todo, mas de maneira diferente, para que não vá ganhar peso outra vez. Então, tome uma cucharada de la preparação, hecho com 4 ervas. Você pode fazer um té, solamente hecho de hibisco, centelha asiática, não sei se tem isso em espanhol. E outra coisa que é também muito importante é hojas de nueces, sim? E também hojas de oliva, sim? Então, são ervas que queimam a grasa também muito bueno. Tem que fazer um té, uma cucharada de cada um, e num litro de água para hervir e tomar té todo o litro o dia todo. Tomar uma ducha fria depois de cada ducha caliente para estimular o metabolismo. Isso é muito bueno, é muito válido de hacerlo para dar um choque térmico, e esse choque térmico vai estimular no metabolismo a queimar mais grasa do seu corpo. Eu hago isso todos os dias, depois de cada banho caliente que hago. Sempre termino com uma ducha fria, já estou acostumado, não me causa mais choque térmico tanto assim, sim? Pero hago isso para cerrar todos os poros na piel, para não pegar, para não conseguir um resfriado, sim? Então, quando todos os poros na piel estão cerrados por causa da ducha fria, essas se previne contra o resfriado, contra a gripe e outras infecções. Porque no sistema imunológico, sistema imune também se torna forte e
persistente. Consumir aceite de coco extra virgem é muito importante para estimular a tireoide a funcionar melhor e o metabolismo também se queda muito melhor também. E então é uma arma para combater contra o excesso de peso, porque o aceite de coco é uma grasa na cadeia média, é uma grasa de cadeia média, e esse não pode armazenar no corpo, e aí vai queimar, e na gordura amarilla, que é na grasa amarilla, que não é grasa buena do nosso corpo, e vai combater e vai eliminar essa grasa amarilla. Aí, muitas receitas com alimentos termogênicos. Termogênicos são alimentos que queimam na grasa. Sim? Aí, podes conhecer a lista completa de alimentos termogênicos para perder peso. Seria canela, na vinagre de manzana, pimento rojo. Esse pimento rojo é picante, e só se pode usar como remédio, não como alimento diário, está bem? Usando a manzana, alimentos com ômega 3, água de coco, la menta, ajo, cebola, comino, naranja, hoja de mostaza. Hoja de mostaza não é bueno para as pessoas que têm função da tireoide lento, sim? Porque vai se quedar mais lento, é um alimento pociógeno, sim? Asparagos, zanahoria, repolho também, brócolis, também causa lentitude do funcionamento de tireoide também. E coliflor também, pero limão é bueno, passas, sandia, papai, uva, durazno, pera, semilhas de ninho, de linhaça, avena, todos esses são alimentos termogênicos que queimam na grasa do seu corpo. Os alimentos termogênicos te ajudam a perder peso. É importante combinar o consumo de alimentos termogênicos com a dieta mencionada, además da prática frequente de atividade física. Aqui tem um testemunho de uma chica que aí me buscado em consulta e aí me confessou que aí tentado todo o tipo de programa de emagrecimento e solamente perdeu 1 ou 2 quilos de peso, pero necessita perder 15 quilos ao total. E estava desesperada porque não estava se sentindo bem com excesso de peso e tanto sua aparência e também mal-estar físico por isso. E aí eu explanado como fazer o tratamento, pero antes de tudo isso, eu pedi a ela para me explicar todos os métodos que usaram para emagrecer. Aí eu disse para eles, não vai funcionar, porque falta enzimas para o metabolismo pode funcionar. Nosso corpo tem 700 tipos de enzimas diferentes, 700, não 7, 700 enzimas diferentes. E para que o metabolismo pode funcionar, para que o processo hormonal pode estar bem e também na parte imunológica e regenerativa. São 4 funções importantes, os quais só funcionam bem quando tem 700 tipos de enzimas diferentes, os quais o corpo sintetiza a partir dos alimentos in natura, que têm as enzimas brutas. Nos alimentos in natura há enzimas brutas.
Se você vai acalentar o alimento arriba de 40 graus, não vai existir mais, vai destruir todas as enzimas brutas. E como o corpo pode produzir, sintetizar 700 tipos de enzimas diferentes. Porque esse é o combustível para o metabolismo funcionar, para a hormonal, imunológica e regenerativa. E assim, quando tem os 700, você tem saúde toda funcional e plena. Nós outros temos que aprender como ter saúde plena em tempo de crise. E nós estamos vivendo um tempo de muita crise e nós temos que manter uma saúde plena, tanto mental, física e espiritual, para poder estar resistente a todas as crises que vamos passar. Bueno, assim, ela entendendo isso, e explanei mais, dizendo a você que necessita de enzimas para o metabolismo poder funcionar. Para comprar na farmácia as enzimas? Não há enzimas você para comprar na farmácia. Você pode comer as enzimas nos alimentos in natura. Então você vai comer muita ensalada? Bueno, mais do que isso, você vai comer todo crudo. Nada de cozinado, nem tampouco assado, ou frito, ou hecho em micro-ondas, horno. Então, vou comer solamente crudo. Essa é a proposta para você. E aí, explanei todo é seguro, tem vantagens, porque esse metabolismo vai melhorar muito com as enzimas que você não estava tendo muita enzima em sua alimentação. É verdade, como todo cozinhado, pouca coisa cruda. Então, vamos invertir no programa, ser somente os alimentos in natura, nada cozinhado, nada acalentado. Bueno, pero não me gusta a verdura. Bueno, por que não? E sim, porque tinha mala experiência com meu papá quando eu estava pequena, e meu papá hecho um inferno para eu comer na verdura. Eu tenho traumas desses. E aí eu tenho que fazer um tratamento emocional com ela antes de começar o tratamento. E ela é a esposa de um instrutor bíblico, então, da Igreja Adventista, e aí poderia, então, trabalhar espiritualmente com ela sobre isso. E ela tinha que perdonar totalmente seu papá, e aí conseguiu, então, começar a gostar nas verduras também. Não foi fácil no início, mas com o tempo foi indo. E assim, ela aceitou o desafio, fazer a alimentação cruda, e aí pedi para ela, por favor, me deixe sempre bem informado do que passa com você no processo de tratamento. E ela prometeu que ia fazê-lo. Então, no terceiro dia, quarto dia, ela me chamou e aí disse, doutor, eu vou desistir. Não eu estou muito flaco, estou tremendo assim, estou com leve depressão. Aí disse, não, permanece nessa alimentação cruda, não desista, persevera, você vai ver logo, em próximos dias, você vai ter muita energia. Bueno, ela aceitou quedar-se na alimentação cruda, não desistir, e depois depois do dia 8 da alimentação cruda, aí chamou,
me dio un testimonio que está así maravillada y admirada como estaba sintiendo. Y porque su marido, su esposo, ha quitado mensualidad en la academia de esporte, donde se puede hacer aeróbica, y ahí ha ido haciendo ejercicios de aeróbica en la academia, y así participó durante una hora toda, se sabe, en la aeróbica, tem que hacer todos los movimientos, ¿sí? Sin parar por una hora, con las piernas, todo el cuerpo, y usted llega así sudar mucho con esa actividad, continua una hora, sin pausa. Y al final de una hora, essa chica, Ana Jimara, perguntou para a instrutora: já acabou? Já terminou? Eu quero fazer mais, eu tenho muita energia. A instrutora aí disse: não, acabou, e todos os seus colegas de aeróbica estavam echados no suelo, todo perdendo na respiração, estava muito cansada, e ela estava disposta a fazer mais. E a instrutora aí disse: bueno, vai correr para casa. E assim a hecho. Foi correr para casa, alguns quilômetros, e assim a hecho todos os dias. Estava assim muito admirado como estava se sentindo, uma disposição física e mental e espiritual muito aumentada. E nunca há sentido tão buena bem-estar naquele momento. E assim foi alguns dias mais tarde, aí me disseram todas as mulheres que me veem agora estão curiosas, o que se passou? Você está mais jovem, por 10 anos mais jovem do que algumas semanas atrás. O que você tem algum tratamento de pele? Não, eu estou fazendo um tratamento que está me fazendo muito bem. E aí muitas mulheres, por causa de ela, entrou em contato por causa da sua aparência, estava muito melhor. Sim? E ela se quedou por 45 dias na dieta cruda, e depois aí dá testemunho que também sanou todo o reumatismo que ele sofria, e na memória estava buena, não se olvidava nada, e não estava mais ansiosa também, estava tranquila, por mais pode ser estressante, às na situação que passava, estava tranquila, porque na alimentação é dado todas as enzimas, as minerais e vitaminas, que também se destruem aos 40 graus Celsius pela metade dos nutrientes. E aí tinha todo isso, se não está acrescentando os alimentos, arriba de 40 graus, então tem todas as vitaminas e minerais que necessita, né? Que quando o ser consciente perde muito dos nutrientes. E assim, depois de 45 dias, ela aí perdido uns 16 quilos. Sim? Então, no total foi 18 quilos, porque aí já perdido 2 quilos com outros médicos anteriormente, e agora mais 16 quilos, depois solamente com alimentação cruda, e aí hecho na sede de coco extra virgem, aí usando no té de los 4 ervas, e aí usar todos os alimentos termogênicos, atividade física, tomar muita água, tudo isso fez com que tenha essa experiência maravilhosa que tinha. Sim? Então, essa é
el programa que realmente funcionó. ¿Ya? Entonces, ese es sobre el asunto de... Y otra cosa, sabe, mucha gente que emagrece, la piel se queda de sobra. ¿Sí? Sempre se queda muito, se sobra aqui. Não, na dieta cruda, na piel, deixe-me sair de cá. Na piel, se firma junto a emagrecer, tanto no emagrecimento na piel, se firma juntos. Na medida que está emagrecendo, na piel se torna firme e não se queda suelto e flácida. É interessante como isso funciona. ¿Ya? Bueno, así es el asunto de hoy.